noite a todos, mas para não atrasarmos aí na nossa palestra de hoje, já vamos dar aí início. Eu sou o professor Ricardo Tamietti, então, coordenador aqui do IPTEC, da pós-graduação, e estamos no mês de julho com uma série de palestras, convidando professores do nosso curso de pós-graduação em engenharia de instalações elétricas para estar ministrando alguns temas aqui para vocês. Eu sempre brinco que é o cheirinho do bife, né? Aquele overview, fica o gostinho de quero mais, né, professor Wagner? Mas Isso aí. temos aí a pós-graduação para complementar, né, as informações que estão sendo ministradas nessas palestras. Mas hoje o professor Wagner já vai dar um bom overview aí de toda a parte de proteção, que obviamente, né, é muito conteúdo para 2 horas. A gente vai transformar essa palestra, né, que se inicia agora, vai até às 21 horas, o máximo de informação para vocês, mas já fica aí o convite para quem tenha interesse em avançar em nível de pós-graduação, dentro do tema de projetos, né, de instalações elétricas. Eu vou deixar o link aqui no chat, é só procurar lá no site do IPTEC, após em Engenharia de Projetos Industriais. É uma pós de 378 horas, quinzenal, só aos sábados, pessoal. Então, não complica muito aí a atividade de trabalho de vocês durante a semana. E a turma começou semana passada, mas a pós ela é toda modular e permite a cada disciplina novos entrantes, ok? Então, turma já confirmada, já iniciada, mas existe esse ciclo, né, de que se pode entrar a cada disciplina, e a disciplina que já passou, vocês terão condições de vê-la sempre nas próximas turmas que são abertas, né? O curso ele é síncrono, ao vivo, mas as aulas ficam gravadas aí durante toda a pós, ok? Professor Wagner, pode compartilhar o seu material, sem mais delongas. Agradeço mais uma vez em nome do IPTEC. No início da apresentação do professor, tem algumas informações aí também da pós, ok? O link da pós também, então essas informações que eu dei, vocês terão acesso pelo PDF do material, que depois receberão, né, quem concluiu aí devidamente a inscrição, mas vou deixar para facilitar aí também no chat para vocês, ok? Então fica aí o convite, é uma pós que está bem completa, com profissionais de notório saber, não apenas academicamente falando, mas também no meio profissional, né? O professor Wagner, inclusive, então, é um dos nossos professores da pós, aí responsável pela disciplina de proteção. Muito obrigado, professor Wagner, mais uma vez, e boa palestra aí para vocês. Valeu. Obrigado, Tamiete. Pessoal, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre essa disciplina de proteção. Proteção para sistemas elétricos de potência é um assunto muito vasto. Então, nesse curso, eu procuro abordar ali temas, pontos de sistemas de média, de baixa e de alta tensão, tá? Eu sempre mostro um pouco ali, dependendo do que os alunos têm mais interesse. Às vezes tem um pessoal que trabalha muito em campo, comissionamento, parametrização de relés, ou quer entrar nessa parte da engenharia, ou alguém, um pessoal que trabalha com usina fotovoltaica, algum tipo de geração particular a diesel, ou eólica ou fotovoltaica, e tem interesse de entrar nessa área de estudos, de projetos. Então, eu sempre procuro modular ali, direcionar para o assunto que o pessoal tem mais interesse, tá? A Altamiete deixou aqui o link, tá? Lá no site do IPTEC sobre esse curso de pós-graduação, tá? Então, quem tiver interesse, entre lá, verifique as disciplinas, o conteúdo programático, a duração do curso, como é um curso somente aos sábados. O Altamiete comentou, não atrapalha muito aí as atividades do dia a dia, tá? E hoje é mais uma conversa, né, um bate-papo sobre essa disciplina de proteção. Então, a gente vai falar sobre os conceitos e definições de coordenação, de seletividade, sobre as filosofias de proteção, proteção de transformador, de gerador, de banco de capacitor, proteção de motores, ok? Eu trago alguns exemplos de estudos de coordenação e seletividade, estudos de curto-circuito, fluxo de potência, energia incidente, que é o arco flash, ok? Então, de estudos que eu realizo para clientes industriais,
dos projetos que eu realizo aí diariamente, eu trago modelos, exemplos para a gente comentar. Olha, esse aqui é uma planta industrial que estava com esse problema, e essa foi a solução adotada. Então, eu trago essa vivência que eu tenho aí e para a gente discutir nas aulas, ok? Outros pontos que a gente vai tratar, vamos falar sobre sistemas de aterramento. Ah, olha, nesse trecho, essa planta industrial adotou-se um sistema solidamente aterrado. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Esse partiu para um sistema isolado. Olha, sistema isolado, eu tenho a continuidade de serviço, mas quais são as desvantagens que esse sistema nos traz? Ok? Dimensionamento de TC e TP, a gente vê muito TP explodindo aí, tanto em usinas fotovoltaicas como em sistemas industriais onde não há geração, uma cabine primária onde não há geração. Então, é importante que a gente saiba como especificar, como dimensionar esses transformadores para instrumentos. Pessoal, esses tópicos aqui eu vou abordar um pouco mais na frente hoje, com mais calma, tá? Eu só estou dando uma pincelada aqui para a gente não esquecer desses itens. Falar sobre as tecnologias dos disjuntores. Ah, na média tensão, na alta tensão, tem o disjuntor a vácuo, o disjuntor a gás SF6. Na baixa tensão já são os disjuntores a ar, ok? Os disjuntores caixa moldada ou de caixa aberta, né? Os ACB, Air Circuit Breaker. Então, entender ali a unidade de disparo, né? Ou a unidade eletrônica ali do disjuntor da baixa tensão, como que eu ajusto, o que que é aquele LSI, LSIG, tá? Que traz ali naquele relézinho do meu disjuntor da baixa tensão, ok? Dispositivos limitador de corrente. O que é um disjuntor limitador de corrente? Todos os fusíveis são limitadores de corrente, o que eu ganho com isso, tal. É importante a gente conhecer. Agora, aqui nos relés de proteção, quando a gente fala dos relés, tem aquelas curvas. Ah, eu vou utilizar uma curva muito inversa, normal inversa, extremamente inversa. Ah, não, aqui eu vou utilizar para proteção de terra, por exemplo, um tempo definido. Então, o que que é isso? Como que funciona? Quais foram qual foi a evolução dos relés de proteção ao longo do tempo? Começou lá com relé eletromecânico, depois relé estático, e por aí vai, até hoje a gente chegar nos IEDs, Intelligent Electronic Device, ok? Isso aqui, pessoal, tudo com bastante calma, eu vou bem aos poucos, sentindo ali da turma, né? Cada turma que inicia é única, o pessoal traz as suas experiências, as dúvidas, os anseios pelo que conhecer. Então, cada turma eu aprendo muito aí com os alunos e procuro passar um pouco da minha experiência, tá? Então, a gente vai devagar para nivelar todo mundo e depois avança junto. Paralelismo momentâneo, então, num sistema onde a gente tem uma geração particular, o meu cliente recebe ali em média tensão, tem uma cabine primária, e ele quer adicionar uma geração a diesel, por exemplo, ou uma usina fotovoltaica. Quais são as funções de proteção que eu preciso? Quais são as particularidades do meu projeto em relação à proteção, ok? Esse é um tópico que eu gosto bastante, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, nas usinas fotovoltaicas, como que tem que ser a minha cabine primária, os meus TCs, os meus TPs, principalmente, quando eu tenho uma usina, o meu relé de proteção tem que ser mais avançado. Olha, eu ouvi falar, professor, que ele precisa ter a função 67, 81, 25. Então, entender o porquê dessas funções e quais são as necessárias para esse tipo de projeto, ok? Aqui um pouquinho da experiência, tal, acadêmica, aqui nas empresas que eu trabalhei. Então, esse aqui é a minha formação acadêmica, experiência profissional. Aqui, por último, nas universidades. Vamos começar pelas empresas. Então, eu trabalhei nessas empresas aqui, sempre como engenheiro de aplicação, proteção, tal, fazendo estudos, ok?
por exemplo, na Schneider, a gente fazia os estudos dos pacotes que a Schneider vendia. Então, a Schneider, por exemplo, vendia um grande pacote de média, baixa tensão para Vale, Petrobras. Aí, dentro da engenharia, havia um departamento que realizava os estudos lá para aquele sistema, para aquele fornecimento. Então, os relés lá da média tensão ou da baixa tensão já saíam parametrizados conforme os estudos que nós realizávamos ali internamente, ok? Na Eaton, como engenheiro de aplicação, dava um suporte para todos os equipamentos que a empresa fornecia, desde os disjuntores de média, de baixa tensão, contator, painéis, ok? Na ABB, na área de alta tensão, então os TCs e TPs, disjuntores de alta tensão. Depois disso, aqui por mais ou menos uns 15 anos, depois disso abri a minha empresa, onde eu realizo estudos para essas empresas e para outras também, para clientes finais, tal, e treinamentos, por aí vai. E aí entrei na universidade para ministrar curso aqui de graduação nessa universidade e nessas outras também. Olha, aqui falta o IPTEC. Vou anotar o IPTEC aqui, porque essa é a primeira turma, essa que o Tamietti comentou, é a primeira turma que iniciou-se agora no mês de julho. Tá? Então, minha disciplina começa em agosto, mas aí o pessoal já inicia na disciplina que está correndo agora, e em agosto tem minha disciplina, e sempre a cada nova disciplina o pessoal vai entrando, e se faltou um módulo, faz depois. Então, é um negócio bem dinâmico e que vai entrando turma, novos alunos a cada disciplina nova. Ok? Então, aqui são as universidades onde eu ministro curso de pós-graduação. Esse curso do IPTEC é similar a esse da PUC. É o mesmo corpo docente, tá? A disciplina é a mesma, a carga horária, ok? Esse aqui da PUC e do IPTEC é online, de maneira online, ao vivo, ok? Esse aqui não existe mais, tá? Infelizmente, era presencial aqui em São Paulo, e por falta de quórum, ok? Esse curso fechou. É triste porque geralmente com o passar do tempo o pessoal tá deixando de lado a área técnica, né? Então, os cursos têm muita dificuldade de formar turma, de iniciar novas turmas, então muitos acabam fechando, tá? Aqui já é graduação, já foi a graduação, ok? Onde eu preparei um material, tanto da disciplina, vídeo e tal, então na graduação é um pouco diferente. Definição do sistema de proteção. Então, pessoal, no sistema de proteção, a gente tem alguns elementos que eles trabalham de forma coordenada, um precisa do outro. Então, a gente tem ali os sensores, que são os TCs e TPs, que nada mais são do que os olhos do sistema elétrico, que eles verificam a todo momento os sinais de corrente para os TCs e os sinais de tensão para os TPs. E eles têm que coletar esses sinais, essa informação de maneira pura, de maneira limpa, porque através desse sinal, através dessa medição, ele vai enviar para um outro elemento do nosso sistema, que é o relé. Por sua vez, o relé de proteção, ele vai ser responsável por tomar a decisão de, conforme o seu ajuste, conforme a filosofia de proteção que foi empregada, conforme o algoritmo dele, tomar a decisão de enviar o sinal de trip para um outro elemento, que é o dispositivo de interrupção, por exemplo, um disjuntor, e esse cara, ele é o cérebro do nosso sistema. Então, ele é um cara ali pensante que está recebendo essas informações dos TCs e dos TPs, que deveriam estar representados aqui, mas depois a gente vê em outro slide, tá? E conforme os ajustes que a gente colocou, que a gente inseriu, que a gente parametrizou ali no relé, a gente parametrizou via frontal do relé ou via software desse relé de proteção, tá? Por exemplo, parametrizou a função 50 e 51, por exemplo, a 51, sobrecorrente temporizada de fase,
ou a 50, sobrecorrente instantânea para fase, ou a 67, ou 81, ok? E por aí vai, dependendo do meu sistema. Vocês vão ver que dependendo do meu sistema, eu vou utilizar funções específicas de proteção. Então, é legal que na tabela ANSI a gente tem, nossa, 20, 30 funções de proteção. E cada uma delas a gente vai selecionar para equipamento, proteção de equipamentos específicos. Então, tem um conjunto ali, que vocês vão ver, que a gente vai utilizar para proteger um motor. Outras, a gente vai utilizar para proteger um gerador, um transformador, um banco de capacitor. Algumas, a gente vai utilizar para diversos equipamentos, porém, com filosofias de proteção diferentes. Ah, aqui o meu picape é de tantos amperes, se for em ampere, ou se for em potência, ou se for em tensão. Aqui a minha temporização é tantos milissegundos, ok? Aqui eu vou utilizar uma curva IDMT, uma muito inversa, uma extremamente inversa, uma normal inversa, ou aqui um tempo definido. Tá? Então, o meu relé de proteção é o cara ali inteligente, é o cérebro do meu sistema, e ele que vai tomar essa decisão. Esse cara aqui, o meu disjuntor, ele recebe essa informação e ele é como se fosse um braço. Ele que vai fazer a interrupção ali, se houver uma sobrecarga ou um curto-circuito, que o meu relé identificou e falou, olha, abre o circuito, estou com algum problema aqui, ok? E esse dispositivo de interrupção, ele fala aqui na literatura que ele pode ser fusível também. A gente vai ver que o fusível, ele é um excelente equipamento para proteção contra correntes de curto-circuito. Sobrecarga, não. Mas ele é excelente para a proteção contra as correntes de curto-circuito. Por quê? Ele é extremamente rápido, ele trabalha conforme uma curva EIT, extremamente inversa. Então, quanto maior a corrente, mais rápido ele vai atuar. Tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Tranquilo? Legal. Beleza. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe de algum estudo que eu fiz, para uma cabine primária, um projeto onde foi utilizado um CPAM da Schneider, ok? Esse aqui é o exemplo de um diagrama unifilar, onde eu tenho uma entrada, uma coluna de entrada e medição, TCs e TPs de fornecimento da concessionária, ok? Na entrada, na coluna de entrada, os para-raios, aqui uma coluna para os TPs auxiliares, e aqui a coluna de proteção, onde, por exemplo, esse alimentador, essa saída, vai proteger um transformador de potência, MTBT de, não sei, 1000 kVA, 2000 kVA, ok? E nessa coluna de proteção, eu tenho tudo que a gente vai estudar nessa disciplina. Olha, então eu tenho TCs, cadê meu mouse? TCs, eu tenho os TPs, aqui os fusíveis para a proteção primária desses TPs, eu tenho um relé de proteção, chave seccionadora sob carga, ok? Chave de aterramento e aqui a saída para o meu transformador, por exemplo. Vocês vão ver que para cada concessionária, olha que interessante, cada concessionária tem um padrão de cabine homologado, certificado. O que é homologado, pessoal? É que significa que a concessionária local, ela é a distribuidora, a concessionária, ela já recebeu o projeto previamente. Então, ela já recebeu do fabricante esse caderno eletromecânico, esse projeto. Então, ela já analisou, já comentou e já tem um protótipo, um típico, aprovado. Então, o projeto vai andar de maneira muito mais fácil. Por quê? Já a etapa de comentário, da concessionária conhecer esse projeto já foi superada, porque o projeto, esse caderno eletromecânico, esse projeto da cabine primária, já foi avaliado, já foi aprovado pela concessionária, ok? Algumas concessionárias, algumas distribuidoras no Brasil, elas trabalham dessa forma. Olha, eu tenho essa cabine homologada da Schneider, da ABB, da Siemens, da Volga, da Noventa, da Vepans, da VR, sei lá quem.
Então, algumas trabalham assim, outras concessionárias não, analisam conforme a demanda, sob projeto, tá? Comprei a cabine da ABB, da Schneider. Aí você pega o caderno eletromecânico e envia para a concessionária. Aí ela analisa e avalia e aprova ou não, comenta e tal, e por aí vai. A Isadora perguntou, professor, no caso, qual seria a diferença entre um TC e um TP? Não estou muito familiarizado com o assunto. Opa, legal, Isadora. Se fosse a disciplina já, eu daria já um ponto positivo para a Isadora. Como é um curso, uma disciplina online, né? O legal é se a gente pudesse fazer presencial, tivesse a lousa ali e tal, mas como é online, é, tem as vantagens e as desvantagens, tá? Eu sempre, quando é online, eu coloco o pontinho pro pessoal para incentivar o pessoal a perguntar, que às vezes a galera fica meio acanhada. Mas, bacana, eu gostei de sua pergunta. O que acontece? No sistema de proteção, a gente precisa coletar as amostras de tensão e de corrente. E para isso, eu tenho equipamentos que são chamados de transformadores para instrumentos específicos. Então, o TC, ele vai olhar ali os meus sinais de corrente. Então, ele vai captar isso do meu sistema de proteção, onde ele está aqui. Aqui, ok? Na minha coluna de proteção. Ele vai coletar essa amostra de corrente e enviar para o meu relé. Porque o relé, ele precisa dessa sinal de corrente para algumas funções específicas. Por exemplo, a sobrecorrente, a 50-51 para fase e para neutro, a 67, só que a 67 também precisa de TP, porque ela tem uma direcionalidade, ok? Então, tem funções que utilizam somente o sinal de corrente para o relé trabalhar, e tem outras funções que precisam também do sinal de tensão, que aí não vai ser mais o TC, vai ser o outro transformador para instrumento, o meu TP, ok? Que ele vai reduzir no primário dele, esse sinal de tensão que está lá em 24 kV, 13.8, 11.9, para uma tensão baixa, 115 volts, 220 volts, e enviar isso aqui de maneira compatível para o meu relé de proteção. Para que o meu relé, quando eu habilitar, quando você, Isadora, for a campo, ou no seu estudo, no seu projeto, for habilitar uma 27, uma 59, uma 32, uma 81, uma 67, essa função de tensão vai ser importante para dar essa referência para o meu relé, ok? Então, o relé ele vai precisar tanto de função de sinais de corrente quanto de tensão, tá? Para poder trabalhar, para que as funções de proteção atuem de maneira correta, que elas sejam parametrizadas, que o relé consiga operar normalmente. Então, basicamente é isso. Ficou claro? Legal, bacana. Pessoal, alguém mais? Alguma dúvida? Não? Beleza. Eu falo um pouco rápido, mas porque é muito assunto. Proteção é um assunto muito interessante, muito vasto, e tem turmas que eu sempre trago um conteúdo, né, para cada disciplina. Geralmente são quase 500 slides, só que aí o que acontece? Eu de um projeto, de um slide, aí eu vou abro um projeto, um estudo, a gente discute ali, ó, apresento, igual tá aqui, só que aí eu abro o caderno eletromecânico. E às vezes o aluno faz uma pergunta e eu abro um outro documento, conto alguma situação que ocorreu ou que eu esteja trabalhando ali naquele momento. Então, a participação dos alunos e das alunas, lógico, é muito válido, é muito benéfico, tá? E sempre, ó, Isadora, é sempre as senhoras que participam, que cursam, elas nos ensinam muito, porque nós homens ali, a gente consegue, eu vou falar por mim, consigo fazer uma coisa de cada vez, mas as mulheres, elas estão aqui estudando, assistindo a palestra, estão ali realizando um cálculo, estão respondendo uma mensagem, estão pensando ali que o chefe pediu. Então, a mulher, ela faz várias coisas ao mesmo tempo e muito bem. Então, nós homens temos que aprender muito aí com as mulheres, e tanto nisso quanto na vontade de estudar, de aprender.
porque teve uma última turma, coisa rápida, que eu tive uma aluna, uma senhora que ela já tinha aposentado e voltou a estudar, era no curso da PUC, voltou a estudar porque tinha recebido um convite, uma oportunidade para atuar na secretaria do estado dela, ela era de Minas Gerais, na parte de infraestrutura. Então, ela já estava aposentada e aí voltou a estudar para ganhar uma bagagem a mais, um conhecimento, para assumir um outro cargo. Então, falei, caramba, a gente tem que tirar o chapéu mesmo para as mulheres e aprender muito com elas. Legal. Isso aí. Leonardo, TP também faria o serviço de transformar a tensão de média para baixa? Isso exatamente. Conforme a sua relação, as suas espiras, sua classe de exatidão, ele faz isso mesmo. Ele transforma uma tensão ali no seu primário elevada para uma tensão que o relé de proteção consegue receber. 115 volts, 220 volts, ok? É exatamente isso. Exatamente isso aí, Leonardo. Bacana. Sigamos aqui. Se tiver dúvida, daqui a pouco eu olho no chat novamente, ou se quiserem perguntar, tá? Aqui, aproveitando esse slide, no TP, poxa, tem um TP ali, um negócio de raiz de 3, cara. No primário, raiz de 3. No secundário, raiz de 3. GL2, o que é isso? Então, a gente vai estudar, ó, nos TPs tem grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ah, tem TP que é raiz de 3. Por que raiz de 3? Quando eu utilizo raiz de 3? Quando eu não utilizo? Cara, esse TP explodiu e fizeram uma vistoria e disseram que tinha que ser grupo 3, mas por que grupo 3? Né? Qual que é a diferença? Então, muitas vezes por economia, né, como uma economia boba, economia ali burra, o pessoal utiliza TP grupo 2, onde deveria ser um grupo 3, né, com uma suportabilidade frente às sobretensões transitórias um pouco maior, onde garantiria ali a confiabilidade do meu sistema, e por questão de custo, né, vão por um outro caminho. Então, é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente pode estar em campo, né, parametrizando, comissionando, instalando, ou a gente pode ser contratado para fazer uma fiscalização, né, engenharia proprietária e por aí vai, ou o projeto, né? Ou avaliar o sinistro, o que aconteceu. Às vezes chega esse tipo de situação para mim, olha, professor, explodiu um TP, preciso que seja avaliado o que aconteceu, um laudo, para identificar o problema, né? Então, a gente entra aí no projeto, a gente e vocês podem entrar no projeto aí por diversas vertentes, né? E não acontece isso só na China, só lá em Angola, não, é aqui mesmo. Brasil é o que explode de cabine, de TP, de projeto que foi mal concebido, muitas vezes por questão de prazo, né? Tempos, tudo sempre é para ontem, o prazo é muito apertado. Então, pessoal, saibam dizer não. Olha, eu não vou entrar nessa cabine porque ela não apresenta segurança, ela apresenta risco à minha vida, à minha integridade física. Então, eu não estou com o EPI adequado, ou essa cabine, essa subestação não apresenta uma condição confiável para que eu adentre, ok? Esse projeto não é, ou uma outra situação, não é possível realizar, executar esse projeto nesse prazo. Então, é importante a gente saber dizer não aqui na engenharia para determinadas atividades, porque amanhã depois, se ocorre um sinistro, uma explosão, perde a subestação, a cabine, o equipamento, ninguém vai se preocupar, olha, mas o fulano ou a fulana tinha pouco tempo, ele teve um prazo muito curto para realizar esse projeto. Não, ninguém vai querer saber disso. Vão procurar culpados e o seu CREA, que é algo muito difícil de conseguir lá depois de 5 anos estudando, né? Não é fácil o curso de engenharia, aí o CREA vai para o chapéu. Tá? Então, tomem muito cuidado, aprendam a dizer não, e valorizem o CREA aí de vocês, ok? Certo, deixa eu seguir aqui. Esse já é um projeto onde eu realizei o estudo para essa empresa tal, e aqui já é uma cabine para uma usina fotovoltaica.
de uma outra concessionária, foi a Energisa. Vejam que aqui eu não tenho aquela coluna de TP auxiliar. Então, cada concessionária tem um padrão, né? Essa aqui já tem essa coluna específica, essa aqui não, ok? Então, eu já tenho a entrada aqui, TPs e TCs da concessionária local Energisa, e aqui a coluna que é importante para nós. E vejam que é um relé de proteção com, olha, deve ter mais de 10 aqui, né, funções. Cada bolinha é uma função de proteção, né? Facilmente tem mais de 10 funções de proteção nesse relé. Provavelmente esse aqui é o URP 6000 da Pextron, ok? Sempre quando eu trabalho com uma cabine onde o meu projeto tem algum tipo de geração, seja geração particular ou fotovoltaica, obrigatoriamente eu tenho que ter um relé avançado, tá? Não somente funções básicas, onde numa cabine com primária normal, onde eu não tenho funções eu não tenho uma geração, a concessionária ela vai me pedir somente ali no máximo 5 funções de proteção, porque eu não tenho nenhum tipo de geração. Eu não preciso que meu relé enxergue a direcionalidade tanto de corrente como de potência, 67 e 32. Tá? Então, uma cabine primária sem geração particular é mais simples, o relé é bem mais tranquilo, mais simples. Agora, como nesse exemplo, eu tenho aqui uma usina fotovoltaica, obrigatoriamente eu preciso desse relé avançado. Eu digo desse relé nesse projeto. Mas poderia ter sido um outro relé de proteção que tivesse as funções compatíveis que a minha concessionária, nesse caso, exige. Então, poderia ser um P3, o 30 da Schneider, o PowerLogic Exergi, poderia ser um relé da Schweitzer, um relé da Siemens, ok? Que mais? Falei ABB, Siemens, Schneider, Textron está aí, a GE deve ter algum multilinha aí bem avançado, e por aí vai, ok? Mas quem determina quais funções eu tenho que habilitar, qual que é o pick-up, qual que é a parametrização, qual que é a curva, ok? É a concessionária. Eu sempre gosto é quase um pedido para os alunos. Leiam a norma da concessionária, ok? Porque é ali que a gente vai encontrar alguns inputs que vão nos ajudar no estudo, no projeto, ok? Olha, de algumas concessionárias, porque se eu colocasse mais concessionárias, ia ficar um pouco maçante, tá? E ali eu coloquei para cada tópico, alguns 3, 4 concessionárias, mas é importante a gente ler a norma local da concessionária, são revisadas a cada 3 anos, ok? Mas muda pouca coisa, tá? Então, porque é ali que ela vai nos dizer algumas informações específicas da distribuidora, daquela concessionária. Esse aqui já é um exemplo de um estudo que eu fiz para determinada indústria, talvez tenha sido uma mineradora, onde na baixa tensão eu tinha aqui os juntores de caixa aberta, também chamada de tipo power, ACB, Air Circuit Breaker. Então, os juntores de caixa aberta, são aqueles juntores maiores, extraíveis da baixa tensão, ok? Aqui as gavetinhas para uma partida, tá? Inteligente, um CCM, ok? Com teses da Schneider, algo do tipo, tá? Tudo bem, pessoal? Até aqui alguma dúvida? Algum comentário? Legal. Então, pessoal, o projeto, o estudo, contempla também, né? A gente ajustar ali a baixa tensão, os meus dispositivos. Para quê? Qual que é o intuito de realizar, por exemplo, um estudo de coordenação, de seletividade? A ideia é que, havendo um curto-circuito, por exemplo, lá no CCM da baixa tensão, no motor lá da minha baixa tensão, o dispositivo a montante, imediatamente a montante desse equipamento em falha, que está em curto-circuito ou sobrecarga, o dispositivo de proteção a montante atue, eliminando a falta naquele ramal somente ali e os demais continuem operando normalmente. Que eu não desenergize, que eu não desligue todo o meu CCM, ou todo o meu QGBT, ou a montante, ou o meu painel de média tensão,
ou derrube o meu BEI de alta tensão, o meu vão de alta tensão, imagina. Aí, caramba, teve um curto-circuito lá no meu CCM da baixa tensão, no motorzinho. Caramba, e quem desligou foi a minha cabine da média tensão. Ou pior, quem desligou foi a minha alta tensão. Poxa, caramba, que loucura, não. E o cliente vai ficar só um pouco bravo com a gente, né? Não, o sistema não está nada coordenado, não está nada seletivo. Então, é importante que isso seja feito. Eu gosto de comentar o seguinte, às vezes, o cliente ele acha que quando compra o painel de um fabricante, da ABB, da Siemens, da Schneider, compra um QGBT, compra um painel de média tensão lá da cabine, ele acha que já vem tudo ajustado, tudo parametrizado. Não, isso é um serviço à parte, que o próprio fabricante pode fornecer e pode parametrizar em fábrica, ou ele pode te vender a parte, parametrizar em campo, ou uma outra empresa, o seu cliente, o fabricante, contrata uma outra empresa e essa empresa realiza os estudos, que é no meu caso, por exemplo, eu trabalho para diversos montadores de painéis, para os fabricantes aí que eu trabalhei, para outros fabricantes também, e eles me contratam para realizar os estudos dos equipamentos que eles montam, que eles fabricam. Tá? Então, é um serviço à parte que é adquirido. Tá? Então, é importante a gente ter consciência disso. Aí, às vezes parece que é meio besteira de falar isso, mas não. Tem cliente que recebe assim o painel, poxa, painel bonito, novo, né? Tudo moderno, relé, parece uma Ferrari, ou QGBT, só falta brilhar, e acha que está tudo parametrizado. Mas não, ninguém comprou o estudo de coordenação de seletividade, estudo de curto-circuito, estudo de energia incidente, ninguém ajustou nada em relação à proteção, e tá tudo default, ok? Então, por que é importante a gente realizar um estudo elétrico, uma análise desse tipo, né? Às vezes a gente está numa fase inicial de pré-projeto, onde vai ser construído, às vezes eu sou contratado para realizar os estudos numa fase inicial, onde uma nova planta industrial vai ser construída aqui no Brasil, ou numa fase onde é uma ampliação, ou às vezes quando já está em operação e houve um sinistro, houve um curto-circuito, ou, né? Então, em diversos momentos você precisa ali realizar o cálculo de um curto-circuito, ajustar uma proteção, ou analisar, ver o que aconteceu, pô, mas esse parâmetro aqui e tal, é sempre assim, houve um sinistro, pegou fogo, caramba, e ninguém atuou, caramba, mas não tinha nenhum relé, e tinha um relé super avançado lá, caramba, um transformador. Eu sempre dou aquele exemplo lá do transformador do norte do país, que há alguns anos explodiu, não sei se for Rondônia, Roraima, e, cara, era um transformador gigantesco, alguns MVAs de potência, e vocês devem se recordar, e simplesmente pegou fogo, explodiu, perdeu o equipamento, e ninguém viu, ninguém atuou, nem nenhuma proteção atuou. Eu fico besta com um negócio desse, sabe? Não é um equipamento que você vai lá na WEG, vai lá na Siemens e eles têm de prateleira, ó, te entrego, pode levar, pode retirar, já está pronto, né? Então, é um equipamento que leva aí 120, 180 dias para ser fabricado, não, é uma grande fortuna, é caríssimo, né? O transformador de potência é o equipamento mais caro aí da subestação. E, caramba, não tinha proteção, ninguém viu, o relé não atuou e ele simplesmente pegou fogo, queimou, explodiu, perdeu-se. Recentemente teve uma subestação que pegou fogo ali na universidade, acho que foi do Ceará, né? O pessoal divulgou o vídeo lá da subestação pegando fogo. Caramba, e ninguém viu, nenhum relé atuou, sabe? Então, cada coisa que acontece, não acontece no Brasil, né, pessoal? Então, os estudos servem para a gente analisar o paralelismo. Eu preciso realizar uma condição de paralelismo entre os meus transformadores, mas será que vai dar certo? Será que eu posso colocar esses dois trafos ou mais em condição de paralelismo? Vou afetar algum desses transformadores? Eu posso ou não? Meu QGBT vai suportar? Os meus disjuntores
tem uma capacidade de interrupção suficiente para essa nova corrente de curto-circuito, quando os trafos operarem em paralelo, né? Então, a gente calcula, analisa ali essas condições, ou nesse paralelo eu vou precisar utilizar um UFS da ABB, né? Ou um dispositivo de interrupção, um similar. A seletividade, a suportabilidade. Quando a gente fala suportabilidade, pessoal, nada mais é do que analisar as correntes de curto-circuito, trifásica, fase terra, e saber se, olha, esse disjuntor que eu tenho é de 30 kA, está compatível com as correntes de curto ali do meu QGBT, do meu sistema? Ah, daqui eu vou utilizar, lá no projeto estava um QGBT, tem que ser um QGBT de 80 kA. Caramba, 80 kA? Será que eu preciso de tudo isso? Tá certo? Alguém já calculou para chegar nesse valor de 80 kA? Por quê? Um disjuntor de 80 kA tem um preço muito diferente de um disjuntor de 30 kA, né? Então, às vezes, dependendo em que fase do projeto você está, você consegue entrar com um equipamento mais assertivo e ganhar determinada concorrência, determinado projeto. Por quê? Você fez um estudo de curto-circuito e conforme a topologia, o seu sistema, as cargas, os cabos, transformador, motores e por aí vai, essa corrente real de curto-circuito é tantos quiloamperes. Tá? Então, isso ajuda. Tá? Queda de tensão, às vezes eu tenho um grande motor partindo ali num barramento, um motor de média tensão, quando ele parte numa, ele tem uma corrente de partida tão elevada que ele causa um afundamento de tensão sentido em diversas barras, às vezes sentido em outros clientes também, é um afundamento de tensão de mais de 10, 12%. Então, isso tem que ser analisado, tem que ser estudado. Corrente de enrush, caramba, por exemplo, o meu transformador lá da fábrica teve uma partida, um enrush, na hora que foi energizar esse trafo, o meu relé atuou. Poxa, mas não podia, né? Porque o enrush, ele é uma situação normal, um evento, um fenômeno transitório ali, passageiro, que dura ali por volta de 100 milissegundos, e normal do meu sistema. A magnetização do trafo é normal. Então, o relé de proteção, a gente tem que ajustá-lo de maneira que ele consiga diferenciar uma corrente de curto-circuito, onde ele tem que atuar, ok, de maneira correta, e eliminar essa corrente de curto-circuito, diferente de um enrush, de um trafo, que é algo passageiro, transitório, normal ali do meu sistema, tá? O cliente não vai ficar muito feliz com a gente se a cada energização ali do meu trafo derrubar o relé da cabine primária e desligar a planta dele, ok? Tá? É bem por aí. Tudo bem? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Já aconteceu isso com vocês? Energiza ali o tráfego, derruba o relé. Aí o cara fala, pô, mas esse relé não presta, esse disjuntor só atua. Eu falei, não, a culpa não é do equipamento. Equipamentos fabricantes, todos são equipamentos bons, o disjuntor, relé, é igual carro. Carro zero, carro novo, eu não entendo nada de carro, mas se é novo, se é zero, cara, funciona que é uma beleza. Mas a gente tem que saber ali, professor, que seriam essas ondas inversas, extremamente inversas, que o senhor citou mais cedo. Estariam relacionadas às curvas de tempo de ação A, B? Legal, Isadora. A Isadora, espero que seja minha aluna, bem participativa. E o que acontece? Cada relé de proteção, ele vem dentro dele, digamos assim, as curvas IDMT ou as curvas de tempo definido que a gente escolhe. Então, você ali no momento do seu estudo de proteção, você ou quem for realizar o estudo de proteção, vai poder selecionar qual a curva que você. Deixa eu ver se nesse slide eu tenho. Nesse slide não, nessa apresentação eu tenho exemplo de curva. Como ela é mais. Aqui, veja as curvas: normal inversa, muito inversa, realmente inversa, tempo definido. Veja, Isadora e demais alunos e alunas, que cada curva tem um comportamento, né? Ela tem um comportamento que é regido conforme uma equação e seus coeficientes, seus fatores.
Então, para cada tipo de equipamento que eu vou proteger, para cada sistema elétrico que eu venha trabalhar, eu posso selecionar no meu relé a curva que eu vou utilizar. Ah, eu vou utilizar uma curva muito inversa, uma curva normal inversa, uma curva extremamente inversa. Qual é a curva que melhor atende à proteção do meu sistema? Ok? Então, eu vou determinar qual que é o picape, qual que é a temporização, qual que é a curva que eu vou utilizar para proteger esse transformador, ou esse motor, ou esse banco de capacitor. E dentro do relé eu tenho todas essas curvas IEC, conforme a 60255, essa IEC aqui. Cadê? Tá meio na frente, mas é essa IEC. Esse negócio tá meio aqui, que é das filosofias. Opa. Aqui, tá? E você vai escolher no seu relé qual que você vai utilizar. Rapidinho aqui, só pegando um gancho. No passado, os relés eletromecânicos não era, a gente não tinha tanta facilidade. Por quê? Eles já vinham, você comprava um relé eletromecânico com a curva já pré-definida. Então, você comprava um relé com uma curva normal inversa, ou com uma muito inversa, ou com uma extremamente inversa. E era um relé para cada fase. Então, aquele armário, né, aquele painel ficava gigantesco. E hoje não. Somente um relé já faz tudo e muito mais. Ok? E dentro do relé, de um relé, opa, aqui. Dentro de um relé, aqui como exemplo, um relé mais moderno, eu tenho todas essas curvas que eu posso utilizar. Aqui é um comparativo que eu tirei da apresentação, onde mostra para cada fase eu tinha um relé específico. Esse aqui é um relé de disco de indução, né? Um relé eletromecânico. E aí o painel ficava gigante. Ok? Pessoal, então, hoje deu para a gente conhecer um pouquinho mais do que vai ser esse curso. Ah, eu gosto de mostrar esse slide. Isso aqui é uma foto de uma usina que eu fiz os estudos de proteção. Deu para sentir um pouco de como vai ser a disciplina, então, se for interessante para vocês, se matriculem, ainda dá tempo. Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero vê-los aí numa próxima oportunidade. Ok? Obrigado e boa noite a todos.